Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Pô, galera, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, vou tentar publicá-lo no mesmo dia, dia 12 de outubro de 2018. A gente está no período entre o final do primeiro turno, indo para o segundo turno das eleições presidenciais, e eu tenho que apontar uma coisa curiosa, perigosa, um alerta para vocês. Dia 12 de outubro é considerado, é classificado, é marcado como dia, um feriado nacional relacionado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. E o Brasil tem algumas festas comemorativas com essa base religiosa. A gente tem uma origem na formação do Brasil muito católica, tradicional. E a imagem da mãe, da santa, que seria assim dita, Maria, mãe de Jesus, ela é muito importante na religião católica. Diferente da religião protestante, da evangélica mais radical, que não suporta e não tolera a veneração de imagens, ou a posição, o status que Maria exerce na vida de Jesus, ou a importância que ela tem. Eles não reconhecem isso. Mas o católico tradicional tem essa ideia. O Brasil, ele, na cultura de formação religiosa dele, tem muito disso. Você vê o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, uma festa tradicional. Você vê aqui a Aparecida do Norte, a Basílica de Nossa Senhora aqui, a padroeira do Brasil oficial, é um templo religioso gigantesco aqui em nome dessa imagem. E eu confesso para vocês que eu respeito muito, tenho um carinho muito especial pela presença da mãe, nessa família tradicional religiosa, a imagem, o que ela representa. Não é questão de adorar a imagem, santo, essas coisas. O que representa a imagem, o símbolo da mãe, que eu acho que é importante para qualquer família tradicional. Mas é aquilo que eu falei para você. Algumas religiões não toleram outras religiões, e tem alguns defeitos, e muitas vezes tem até um comportamento agressivo na crítica a essas religiões. O radical evangélico, ele não tolera o que eles chamam de adoração de imagens. E eu acho que muitas vezes o católico, quando tem aquela imagem ali, ele não está adorando a imagem em si. Aquilo é só uma fonte para inspirar a devoção dele, aquilo é só uma fonte na qual ele concentra um pouco da fé, mas não a imagem em si o que ela representa. A imagem não é nada, é só um objeto material ali. É a forma que ele tem de se concentrar na sua própria fé. Mas o evangélico radical, ele não admite isso. Para ele está adorando uma imagem. Isso é contra os mandamentos dele, a interpretação dele de Bíblia, de palavra sagrada e tal. E não é raro você ver aqui no Brasil um comportamento bem absurdo e agressivo desse pessoal aí, quebrando imagens. Lembra daquele caso lá do pastor que quebrou, chutou a imagem da santa em rede nacional de TV? De vez em quando surgem algumas notícias do pessoal invadindo templos religiosos católicos e quebrando imagens, principalmente da santa, da Nossa Senhora. Também invadem terreiros de Umbanda, por exemplo, para acabar com aquele local sagrado para aquela religião. Eles não toleram outras religiões. Onde você vê esse tipo de comportamento? Você vê onde tiver uma religião radical, intolerante. Aí você vê esse tipo de reação, agressiva até. No Brasil, mesmo tendo esse tipo de comportamento de algumas alas, de algumas facções de umas religiões contrárias à católica, ainda assim eles agem no limite do crime. Porque o Brasil, ele prega que você tem uma liberdade de culto religioso, está previsto em Constituição. Isso inclui uma proteção no seu livre direito de exercer a religião que você quiser. Então, outra pessoa não pode simplesmente atacar a sua religião, ou um símbolo religioso seu. É crime isso daí. Então, esses caras que fazem isso, eles ficam ali à mercê de serem considerados criminosos. Então, não tem essa liberdade para fazer, porque se eles tivessem essa liberdade, eles iam fazer cada vez mais. Que é a maneira que eles encontram de impor a religião deles. Que é massacrando, sufocando, oprimindo outras religiões. O comportamento do Islã radical é bem isso mesmo. É bem dessa forma que funciona. Como aqui no Brasil a gente não tem uma presença forte do Islã radical, a gente tem alguns surtos localizados
desse radicalismo evangélico, agressivo, intolerante. Só é contido nessa ideia de Estado brasileiro, que é um Estado laico, que separa a religião de poder, de governo, de Estado. E sendo assim, ele garante a aplicação da lei e da justiça, inclusive no seu livre direito de exercer a religião que você quiser. Você está protegido, por lei nisso. E é o Estado laico que garante esse direito. Entendeu agora por que tem que ter esse Estado laico? E aí é tão perigoso você falar sobre isso e ver que o candidato que está para ganhar as eleições no Brasil prega contra o Estado laico. Ele fica gritando por aí publicamente, dizendo que acabou o Estado laico no Brasil com ele no poder. Que com ele não tem mais essa. Olha o vídeo aí, não sou eu que estou dizendo, olha aí. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. Agora você soma esse tipo de comportamento de declaração com um dos principais aliados desse candidato, que é a bancada evangélica, liderada por alguns pastores, líderes evangélicos corruptos, que tem uma conduta, digamos até fascista no seu comportamento, e muitas vezes são agressivos e incitam o ódio, o preconceito e a intolerância nos seus fiéis. Dá essa liberdade para eles, esse que é o incentivo que eles pregam. Criticam e dá essa liberdade de ação contra. Soma isso ao fim do Estado laico, o que é? Você vai misturar religião com poder político. Isso é muito perigoso, porque você dá uma ideia de um poder quase ilimitado para o governante, porque ele apela inclusive para a religião. Ele tem Deus do lado dele. Você não pode dar isso para um político, para um governante. Dá Deus para governar em nome dele, porque ele vai ter liberdade para fazer o que quiser com base nisso. E os fanáticos religiosos vão seguir fielmente as ordens dele, porque ele está sendo iluminado por Deus. Você vê esse tipo de comportamento, que é a teocracia, religião sobre o Estado, lá no Oriente Médio, onde o Islã, principalmente nas suas alas mais radicais, age livremente. Sabe o que o Islã e outras religiões mais radicais fizeram lá no Oriente Médio? Devastaram, perseguiram, acabaram com outras religiões. Porque o Islã radical ele é totalmente intolerante com outras religiões. Por isso que você tem que ter certo receio na liberdade de você dar aqui para o Islã radical agir no Brasil. Porque a gente não é um culto religioso próximo do Islã o suficiente para eles tolerarem o nosso comportamento. E lá eles perseguiram todas as outras religiões. Lá essa intolerância foi através de perseguição, através de morte, através de destruição de outras religiões, sufocando a atuação delas, destruindo templos milenares de outras religiões ali, como igrejas antigas que existiam na época ali no local, ou templos budistas, todas as religiões que não são de acordo com os preceitos e as doutrinas, diretrizes do Islã, são destruídas. Você não tem a liberdade de culto lá. Por quê? Porque lá o governo se mistura com a religião. E eles têm poder para isso. Agora você está trazendo isso para o Brasil. Você quer um líder religioso governando aqui. Acabou o Estado laico, acabou a separação entre Estado e religião, correto? Poder ilimitado na mão de um pastor presidente, por exemplo. Ou pelo menos um fantoche guiado pelos pastores. Se de repente os caras começarem aqui a usar e aplicar essa perseguição que eles têm contra o culto religioso católico, da Santa, de Nossa Senhora também, e começar a destruir imagens. Quem me garante que os caras não vão acabar com a festa do Círio de Nazaré porque é contra a religião deles? Adorar a Santa, reconhecer a importância dela na vida de Jesus. Quem me garante que eles não vão pegar a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, um símbolo
da devoção brasileira aqui à Santa, a Nossa Senhora, e vão destruir aquilo lá no futuro muito próximo. Porque começou assim. A teocracia que hoje destruiu tudo que existe no Oriente Médio, né, de cultura religiosa, a perseguição, a morte, o terrorismo lá, começou com o fim do Estado laico. Começou com a implantação de uma teocracia. E quando um candidato a presidente vem aqui no Brasil e fala, é o fim do Estado laico, o que ele está pensando é em teocracia. E é justamente isso. Perseguição de outras religiões, intolerância. E tem uma ala radical evangélica que se comporta exatamente como o Islã radical. Talvez não nas atitudes extremistas ainda, porque eles não têm a proteção do Estado para agir. Quando eles tiverem, eles vão fazer. E nada vai impedir que a Basílica seja destruída num ato terrorista em nome da religião que governa o país a partir de então. Porque a religião que está lá lado a lado com o Bolsonaro não é uma religião tolerante. As alas e as facções que estão contidas ali dentro só estão restritas, limitadas nas suas ações radicais, porque o Estado assim quer. Quando o Estado liberar esses caras, já era, cara. Já era. Vou meter o trator em tudo aí, ó. Igreja, templo, né, espaço religioso. Se não for da religião deles, não vai ter espaço no Brasil. É assim que eles vão impor a religião deles. Você não tá sentindo perigo nisso não, né? Eu tô. Fascismo, cara.